há claramente um ambiente diferente. Eu diria que é um ambiente mais inclusivo, mais tolerante e mais democrático. Houve os episódios que houve relativamente à eleição, ao não cumprimento da Constituição, que foi agora recordado, de haver 4 vice-presidentes na Assembleia e 4 secretários. Mas eu acho que houve mais do que isso, não é? A democracia faz-se de regras escritas nas leis e de praxes. Portanto, e as praxes representam a capacidade de muitas vezes o respeito uns pelos outros, não é? Portanto, independentemente de estarmos ou não estarmos de acordo com o que outros definem. E houve várias praxes que nós tínhamos que deixaram de ser cumpridas, é preciso recordar, porque muitas pessoas às vezes não se recordam disso, deixaram de ser cumpridas em 2015, por exemplo. A eleição do Presidente da Assembleia, o Presidente da Assembleia não tem que ser um braço do Governo, não tem que ser um braço da maioria. O Presidente da Assembleia é alguém que ali está, aliás, como a Raquel recordou, alguém que ali está para assegurar o cumprimento das ordens, o equilíbrio e essas coisas todas. E a tradição, a praxe, era que o maior partido tinha, que não está escrito lá nenhum, não havia nenhuma lei que imponha isso, mas que o maior partido indicava alguém que podia às vezes havia questões que tinham a ver com a própria personalidade, que houve uma circunstância que obrigou o maior partido a escolher um outro nome, um bom momento, na minha perspectiva, porque até foi a única mulher que foi Presidente da Assembleia da República. Fernando Nobre para Assunção Fernando Esteves. Nobre para Assunção Esteves, portanto foi um bom passo na minha recordação, mas aquilo que os presidentes faziam muitas vezes, e eu falei com algumas pessoas que foram presidentes da Assembleia, era, até em períodos de maioria, conter essa maioria. Portanto, limitar essa maioria, que muitas vezes tem impulso para ir além dos seus, enfim, daquilo que pode fazer. E essa regra, como disse, foi quebrada em 2015, quando o partido mais votado, que era o PST, não conseguiu eleger o seu candidato e foi eleito Ferro Rodrigues ainda antes da formalização da geringonça, num sinal muito claro de que quem estava na Assembleia ia impor a regra da maioria e não a regra de que o Presidente e a mesa da Assembleia funciona como garante das regras e não como instrumento dessa maioria. E isso assim aconteceu. Nunca, quer dizer, não tenho memória de presidentes da Assembleia terem tido comportamentos considerados complicados, para não ir mais longe, pelos partidos da oposição. E tivemos figuras muito diferentes, não é? Mota Amaral, Jaime Gama, 2 açorianos, Almeida Santos, Henrique de Barros, muitos. Barbosa de Mel, houve muitos nomes e todos eles eram figuras muito respeitadas por todas as bancadas e que deixaram boa memória em todas as bancadas. Não aconteceu isso nem com Ferro Rodrigues, nem agora com Augusto Santos Silva e desse ponto de vista acho que vamos ver se a Assembleia regressa. Mas achas que isso teve a ver só com eles ou também com a presença do Chega no Parlamento? No tempo de Ferro Rodrigues não estava lá o Chega ainda. Não estava lá o Chega ainda. Começou com o Chega. Não estava lá o Chega. Houve algo que eu diria que é, não sei que é um sinal dos tempos. Portanto, o Parlamento passou a ser visto como uma barricada esquerda-direita. Apesar de termos tido muitas vezes governos de direita e governos de esquerda, não era essa a cultura do Parlamento português. E nós agora estamos a evoluir para uma outra situação, de que aliás o José Ribeiro Castro aqui deu de alguma forma sinal, em que não é apenas a direita e a esquerda, é a pluralidade das presenças. O número de partidos até é idêntico à da legislatura anterior, só que o equilíbrio é completamente diferente e exige algo que de alguma forma nos desabituámos nos últimos tempos, quer por efeito da maioria absoluta, quer pelo efeito do rolo compressor da geringonça, que é todos conversam com todos. E desse ponto de vista, independentemente de haver de facto uma praxe, eu julgo que não tem nenhuma regra, não tive a oportunidade de perguntar isso a José Ribeiro Castro, julgo que não tem nenhuma regra, que deve ser o deputado com mais anos de casa a assumir a presidência, como hoje aconteceu.
não creio que faça parte do regimento da Assembleia, mas eu só desconheço isso. Então era uma praxe. Essa praxe podia ter sido violada hoje, porque estamos a falar de ter nomeado para presidir a Assembleia um representante, talvez, de um dos partidos que mais sofreu eleitoralmente na última eleição, e isso não impediu que ele estivesse lá. Mais do que isso, é um deputado que, sendo do Partido Comunista, não deixa de ser muito respeitado pelas outras bancadas. Diz lá, João. Não, é só porque é um deputado de um partido. Eu também acho que fizeram bem em manter a tradição, concordo com o José Manuel. Mas é um deputado de um partido que na legislatura anterior acusou o Parlamento português de estar ao serviço de uma guerra, que era a guerra da Ucrânia, porque recebeu uma videochamada do presidente Zelensky. Quer dizer, Portanto, quer dizer, aqui a tradição foi maior do que a situação, por assim dizer. Eu acho que bem, mas quer dizer, também mostra a grandeza do gesto, eu diria. Ou pelo menos a certeza do gesto. Mas eu acho que é um sinal que eu acho que é importante, dado, neste caso, penso sobretudo por Montenegro e pelo PSD, de como é que quer fazer as coisas. Portanto, e as coisas vão ter que ser feitas conversando. E um outro sinal que eu achei também muito relevante, que recomendo a quem não ouviu, que vá ouvir, o registro da entrevista hoje de André Ventura é um registro diferente daquele que nós nos habituámos na campanha eleitoral e no anterior Parlamento. Eu acho que isso já tem vindo a acontecer noutras intervenções que ele fez depois da eleição, mas parece-me também ele um sinal de como é que as coisas se podem passar. Isto tem, obviamente, por incrível que pareça, pode contribuir para algum descrispar. Eu acho que vai ser a chave nisto o papel do Partido Socialista. Se o Partido Socialista se vai ou não entrincheirar à esquerda, portanto, e aí não é claro. Nós vimos, de alguma forma, sinais diferentes vindos de João Torres, secretário-geral, e de Eurico Brilhante Dias, até agora líder da bancada. Eurico Brilhante Dias, desde o resto, como líder do PS, fez algumas das intervenções, na minha perspectiva, menos felizes da última legislatura, designadamente quando dizia, quase que dizia géneros de coisas, não venham aqui dizer mal, nós temos a maioria absoluta. Quase que ele não dizia assim, o povo deu-nos a maioria. No meu entender, também bastante iliberal no Congresso do PS, que foi só o PS é capaz de dar um governo democrático a Portugal, que é uma coisa muito pouco democrática de se dizer. E eu acho que isto está a ser mais democrático, desse ponto de vista, quer dizer, acho que é interessante que isso esteja a acontecer, designadamente, com a maioria que existe, com a composição do atual Parlamento, e esta capacidade, ou pelo menos estas indicações de que vai haver conversas entre os vários partidos. E nós acabamos de ter mais uma, não é? O documento assinado... Este documento entre o PSD e a Iniciativa Liberal. Que repara, tem uma coisa que não é muito comum. Não há nenhum acordo entre o PSD e a Iniciativa Liberal e há um texto assinado em conjunto. Habitualmente há acordos assinados, há textos conjuntos. Quando há acordos, aqui é para dizer que não há acordo. O que pode também ser um sinal de que estamos a viver um tempo diferente. Agora, atenção, há um aspecto. Este tempo pode ter alguma distensão, não me parece que tenha condições para que Portugal faça algumas coisas que, na minha perspectiva, era preciso fazer. Isto é, que exigem maiorias. Questões que têm a ver com reformas do país, alterações da organização do país, que não sei se vai ser possível fazer com a atual composição, porque há alguns aspectos que são claramente mais polémicos e mais controversos e aí vamos perceber qual vai ser de facto a pulsão de Luís Montenegro. Voltando ao exemplo de 85, em 85 Cavaco Silva não tinha condições, tinha praticamente uma composição parlamentar muito parecida com a de hoje, enfim, com menos partidos e com um equilíbrio diferente no Parlamento, mas o peso do partido do Primeiro-Ministro era muito parecido, e ele marcou muito da sua diferença porque não se ficou por gerir o fim da saída do FMI, que no fundo era uma coisa que tinha acontecido na altura. O FMI tinha estado cá, a entrada na União Europeia, o início dos fundos, ele não ficou por isso, ele tentou teve um programa reformista. Eu não sei se primeiro Luís Montenegro tem esse mesmo impulso e depois se vai ter essa capacidade ou se vai haver apenas navegar à vista.